Eu acho que o varejo hoje ele precisa melhorar muito o processo de recrutamento e seleção. É isso que eu falei, não dá mais para o varejo contratar na urgência e na pressa, isso é muito perigoso. Os primeiros 90 dias, né, que é o contrato de experiência, ele é decisivo para você montar o seu time, a sua equipe, tá? E em várias auditorias de RH que eu tenho feito aqui com os nossos mentorados, eu percebi que a quebra do relacionamento acontece no período de experiência. Os primeiros 45 dias, tá? Acontece um grande índice de pessoas que desistem, que pedem a conta ou que já são demitidos, né? Recebem advertências e são já excluídos do processo, são demitidos. Então, isso acontece no recrutamento e seleção. Que valores são importantes para a nossa organização? A pontualidade é uma coisa importante? Então, aquele colaborador que já não veio na entrevista, chegou atrasado, já não fica no processo. Então, a gente precisa ter um posicionamento de ter conversas difíceis, né? O líder do varejo, ele precisa tomar essa decisão. Porque se ele contratar, não ter peneira nenhuma, contratar tudo que aparece, eu gosto de dizer assim, o varejista muitas vezes contrata no laço. Aquele que está passando na frente do supermercado, deixou o currículo, ele contrata. Mas assim, até tem muitos relatos, né, de supermercadistas que ele às vezes comenta, eu tenho 3 vagas e tenho dois candidatos. Aí qual que é a situação, a condição de uma pessoa dessa poder realmente formar uma boa equipe, né? Porque muitas vezes o varejista ele não está também sabendo oferecer as oportunidades. Ele né? não sabe vender. Não sabe vender a imagem de que a empresa dele é uma boa empresa para se trabalhar. Ele não faz marketing como uma empresa que está contratando. Ele faz o marketing do produto, do encarte de ofertas. Isso ele faz marketing, mas ele não faz o marketing sendo um bom empregador. Venha, sabe, um depoimento da sua equipe. Né? Estamos recrutando. Oferecer novas maneiras, novas possibilidades, oferecer as vagas, divulgar as vagas numa universidade, numa escola técnica, numa escola de ensino médio, entendeu? Recentemente, Liliana, teve um fato que aconteceu, né? De um gerente de uma loja, se eu não me engano, de um mentorado nosso, comentou que naquela loja, naquela filial, parece que as pessoas já não queriam mais trabalhar no supermercado ali deles, é isso? Sim, sem dúvida. É a rádio peão, né? O boca a boca negativo também, inclusive ele é muito maior que o boca a boca positivo. Então, o que estava acontecendo ali? O gerente nos relatou que não estavam mais conseguindo contratar pessoas para aquela loja devido a uma situação do depósito ser no primeiro andar ou no segundo andar e o elevador estava quebrado há mais de 60 dias. Então, o colaborador entrava como auxiliar de depósito, via que tinha que subir as escadas, não tinha mais o elevador, ficava ali 1 semana, 2 semanas e saía, não aparecia mais, muitas vezes até sumia, não dava nem satisfação. Então, veja só, um problema estrutural ocasionando uma falta de engajamento, uma falta de aderência do colaborador novo no período de experiência. Aí isso quer dizer o quê? Que o problema não está realmente na mão de obra em si, mas nas condições que você está oferecendo para a mão de obra, né? Que daí você não consegue realmente captar, atrair pessoas e aí existe a carência, a ruptura. Tem uma coisa muito importante que eu vou falar agora. A falta de mão de obra, muitas vezes, não é isso o fator decisivo. O que está acontecendo que o varejo, às vezes, não tem mão de obra é porque está faltando empresas onde as pessoas querem permanecer empregadas. E aí entra aquilo que eu falei, você fazer um marketing também para contratar.
Sabe? Colhe aí um depoimento da sua equipe de 1, de 2, de 3 funcionários, faz um vídeo institucional da sua empresa, mostrando o refeitório, mostrando as condições, mostrando a satisfação que os seus funcionários têm em trabalhar na sua empresa, mostrando colaboradores que estão há 10, 15, 18, 20 anos dentro da sua empresa, que isso tende a mudar. É um trabalho de formiguinha, sim, mas assim como as vendas, você também precisa manter, ter todo um planejamento, trabalhar a cultura e o engajamento da equipe também é um trabalho que precisa ser plantado dentro do varejo. Ou seja, se investe tanto, né, no cliente externo, mas no cliente interno acaba que deixando a desejar boa parte das empresas, é isso? Com certeza, às vezes o que falta para o colaborador permanecer é um calor humano, é uma palavra, é ter um líder que esteja no lado dele todo o período de experiência. Eu gosto de dizer que são os padrinhos mágicos. Sabe? Fazer um bom entrosamento da sua equipe, um bom onboarding, né? É quando o colaborador entra, todo esse período de experiência, ter essa pessoa que fica ao lado dele, mostrando o processo, cobrando, supervisionando, sabendo delegar. Olha que importante isso. O processo de delegar as tarefas. Você ensina, supervisiona e depois cobra os resultados. Então, todo o período de experiência precisa ser feito isso. Certo. E hoje, Liliana, um ponto importante, né? Você teria hoje um exemplo para citar de alguma equipe que você percebeu que ela teve uma performance melhor, que ela virou o jogo realmente, depois de aplicar conceitos como esses? Sim, eu não tenho um exemplo, né? Eu tenho vários exemplos. Eu acredito que todos os nossos mentorados hoje que estão fazendo a mentoria, sejam líderes de elite ou a mentoria escala, que têm participado das nossas mentorias sobre gestão de pessoas, estão tendo resultados muito positivos. Estão diminuindo consideravelmente o turnover, estão fidelizando as suas equipes, né? Os gerentes, principalmente, estão recebendo muito treinamento nas nossas mentorias. Então, são vários exemplos aí de empresas, de supermercadistas que estão trabalhando e desenvolvendo e tendo resultados extraordinários dentro da gestão de pessoas. E até bom lembrar isso, porque a gente tem, né, mentorados que hoje boa parte desses que estão há mais tempo conosco já estão com o custo, né, da folha menos que 8% do custo total das vendas, né? Ou seja, a participação do custo da folha está sendo menos de 8% do faturamento da loja. Então, esse é um indicador importante, né, que grande parte dos supermercados estão tendo um custo bem maior. Inclusive, outro dia eu estava entrevistando um supermercado numa reunião e ele estava com quase 15% da folha. Então, olha só, o custo operacional dessa loja. Então, ela acaba não sendo competitiva por essas questões. Então, o custo da folha é muito alto, a produtividade das pessoas muito baixa, e isso vai interferindo. Então, ela tem gente demais para fazer a mesma coisa que quando você tem uma equipe de qualidade. Então, isso é o que a gente percebe. Então, às vezes é melhor pagar um pouco a mais, mas para uma equipe reduzida que vai te entregar mais. Só que tem gente que não pensa assim, ele quer quantidade de gente e aí ele acaba tendo muito prejuízo. Justamente, Ademar, o que a gente percebe assim, o gestor de pessoas, o dono do supermercado, ele precisa entender que assim como ele tem indicadores para venda, para faturamento, né? Faturamento por metro quadrado, faturamento por pessoa, faturamento por setor, perdas e curva ABC e tudo mais, dentro da gestão de pessoas nós também precisamos ter indicadores. Então, o gestor que faz esse controle, ele precisa saber, dentro de um ano, qual foi o meu percentual de demissões? Qual foi o meu percentual de admissões? Quantos foram demitidos no período de experiência? Quantos foram demitidos em 6 meses? Quantos não passaram de 40 dias dentro da minha empresa? Então, olhar a gestão de pessoas também com indicadores. Para saber, eu estou tendo um problema de recrutamento de pessoas, de seleção de pessoas, ou eu estou tendo um problema de liderança que não está sabendo trabalhar, não está sabendo se comunicar, não está sabendo delegar tarefas, porque muitas vezes um líder mal treinado, ele também sabota a equipe.
Sim. Ele também não quer saber de pessoas novas dentro da equipe. Então, o gestor de pessoas, o famoso RH, ele precisa ter também esses indicadores. Quantos atestados médicos eu tenho dentro de um período de mensal, trimestral, semestral? Qual que é o meu índice de faltas dentro da empresa? Então, o varejo não existe sem pessoas. O varejo ele não existe sem colaboradores. Então, todos os indicadores de pessoas são importantes. Então, falta isso no varejo, falta ter dedicação, ter um planejamento, ter carinho com os colaboradores. Então, fica aqui, assim, o meu apelo, né? Essa dica aqui para os donos de supermercados. Dê um novo olhar para a gestão de pessoas dentro do seu supermercado, dentro da sua empresa. Não é mais departamento pessoal, tá? Na última década, a evolução que o varejo está tendo no mercado brasileiro é devido a essa importância que a gestão de pessoas ganhou dentro do varejo. Porque senão nós vamos continuar perdendo muita mão de obra. E a indústria está aí, captando tudo que tem no mercado. O TI também está aí. Nós vemos aqui Santa Catarina é um polo industrial gigantesco, é um polo de tecnologia gigantesco. Então, a mão de obra que o varejo descarta, a indústria vem e treina. A mão de obra que o varejo não quer, o TI vem, a tecnologia vem e treina também. Então, nós temos que ficar atentos a essa mudança. Então, aquela questão, né? DP não é o RH. São coisas diferentes. Exatamente. Departamento pessoal cuida da rotina trabalhista, admissão, contratação, demissão, folha de pagamento, impostos. Agora, a gestão de pessoas vai trabalhar o ser humano. Vai trabalhar o calor humano, vai trabalhar a cultura, o jeito de ser da empresa. É isso que o varejo precisa, cuidar de pessoas para atender pessoas. É isso aí. Tornar a empresa mais humana. Com certeza. Isso vai tornando a empresa também diferenciada no mercado, né? Tendo pessoas que realmente estão aí preparadas para atender. Isso faz com que cada empresa que investe mais em pessoa ela tenha uma capacidade, né, maior de crescimento do que outras empresas que não investem. Então, é uma trava também que hoje muitas empresas têm na questão do crescimento, porque ela não investe em pessoa, então ela não tem capacidade de crescimento.